Olá, pessoal, tudo bem? Aqui, Ana Rosa Marco Arthur, em mais um Ana Conecta Podcast. Nesse episódio incrível, eu tô com uma querida convidada que eu tenho que compartilhar com vocês. Foi um presente encontrá-la, né? Foi um presente conhecê-la. E até da manifestação de estar aqui no episódio comigo, recebi com muito carinho. Vou contar para vocês como é que tudo isso aconteceu. Luciana Oliveira, seja muito bem-vinda a esse espaço. Que felicidade, que honra ter você aqui. Alegria toda minha. Que bacana, que bacana. Luciana vai conversar comigo sobre a visão do RH de futuro, uma liderança de RH do futuro, uma visão global, uma visão sistêmica e uma visão de tantas coisas que a gente vai trazer aqui. Assuntos muito relevantes para o momento que a gente vive, para o futuro do trabalho, para o presente do trabalho. Se eu fosse você, não perderia essa conversa. Vem com a gente. Luciana Oliveira, que prazer. Esse espaço é todo seu. E que felicidade a gente ter se encontrado ali no espaço do PUC Angels, né? Então, eu tenho que contar aqui para o pessoal que foi com muita alegria, né? Que no final lá da nossa live, a Luciana sinalizou assim: poxa, Ana, agora a gente vai programar um episódio no Ana Conecta Podcast. Fiquei muito honrada com isso e aqui hoje estamos materializando essa ideia, né, que ela trouxe e que são trocas muito potentes que a gente vai trazer aqui. Então, chegando aqui no cantinho do Ana Conecta Podcast, queria te ouvir sobre a sua jornada. Conta um pouco aqui para a nossa audiência quem é a Luciana Oliveira, como é que a Luciana chega nesse 2025, essas transições. Eu lembro quando a gente conversou lá, tinha alguns movimentos, né, acontecendo. Seja bem-vinda, o espaço é seu, Luciana. Obrigada, Ana. Muito prazer estar aqui com você hoje. Eu estou apaixonada pelo podcast desde que eu vi a última edição com uma grande amiga, Vânia Neves, que você gravou, que eu conheci no Conselheira 101. Eu falei, nossa, que podcast bacana que a Ana está conduzindo. Bacana, eu quero muito fazer parte, então, muito bacana e obrigada pelo convite ter se concretizado e eu poder estar aqui hoje. Bom. Falar um pouquinho de mim, né, e da minha trajetória. Eu sou Luciana Oliveira, tenho 42 anos, filha única da Ana Lúcia e do Paulo, nascida e criada na região metropolitana do Rio de Janeiro, em Niterói. Morei no subúrbio durante muito tempo da minha vida. E eu acho que, assim, é uma trajetória de muito amor e paixão pela educação, quando eu olho para a minha história. Lindo. Acho que meus pais eram funcionários públicos e a gente passou por uma vida confortável, mas nunca uma vida confortável a ponto de sobrar. Mas a prioridade sempre foi a minha educação, né? Então, isso abriu as portas para que eu conseguisse ter outra jornada diferente da que eles puderam ter. Então, eu sou a primeira mulher formada em nível superior na minha família. Isso é uma abertura de mundo bacana. Sem dúvida. Muito bacana. Bom, eu sou noiva do Rafael, vou me casar esse ano ainda. Bacana. Eu tenho uma filha de 6 anos, a Maria Luísa, e agora uma enteada, a Laura, de 7 anos. Então, a minha pequena família, eu e a Malu, viramos uma grande família. E eu sou uma profissional de RH apaixonada, são quase 20 anos atuando com recursos humanos, desde o início da minha carreira. Eu nunca atuei em outra área, além de recursos humanos. Então, é uma trajetória apaixonada. Eu acho que paixão é uma boa palavra para poder sintetizar a minha trajetória, Ana. Então, acho que a gente vai poder falar isso mais detalhadamente. Mas, bom, falando um pouco do como estou, quem sou, eu sou pedagoga de formação, me formei em pedagogia pela Unirio e tenho pós-graduação em gestão de projetos, gestão do conhecimento. São quase 20 anos de trajetória em recursos humanos e comecei minha carreira
carreira e atuei pelos últimos anos em indústrias B2B, né, de mineração e óleo e gás, energia. Né? E agora, recentemente, eu mudei para a área de tecnologia, também uma empresa B2B, mas atuando com um olhar tech, com um olhar de wellness e de saúde como um todo. Então, isso tem sido uma trajetória bem legal. Bom, me formei na faculdade e fui procurar estágio nesse cenário. A gente está falando ali do início dos anos 2000. E aí eu fui participar da famosa feira de empregos e estágios que a gente tinha na PUC. Olha isso, na incrível. PUC. A Unirio me convidou naquele momento para poder ajudar na organização da feira. As universidades todas ajudavam nesse movimento. E eu fui ajudar na organização e ajudei em 2 grandes estandes ali de empresas. E aí, naquele momento, as 2 grandes empresas falaram assim, você não quer participar do nosso programa de estágio? Eu falei assim, será? Não sei, acho que eu quero carreira acadêmica, eu gosto desse olhar, né, para o indivíduo, essa coisa de trabalhar a educação de uma forma diferente, enfim. Mas, enfim, aquele bichinho ficou ali comigo, eu falei, quer saber, vou me inscrever. Me inscrevi para as 2, passei para as 2, e aí comecei a minha trajetória em RH em uma dessas grandes empresas, uma mineradora muito grande aqui no Brasil. Vocês todos vão conhecer. Fiquei lá por quase 9 anos, sempre assumindo posições de RH, atuando como business partner, toda a parte de gestão de talentos, aquisição de talentos, todo esse movimento. E saí num movimento muito corajoso de carreira até. Eu tinha aí uma vontade de assumir posições, né, de liderança nesse movimento. E naquele movimento, né, que eu estava nessa empresa, isso ia acontecer a passos mais lentos. Então, eu decidi, falei assim, não, um passo de coragem, eu vou mudar de business e vou olhar para fora, entender o que está acontecendo no mundo. Aí veio a indústria de óleo e gás, me pescou, e foram mais 10 anos na indústria de óleo e gás. Olha isso. Incrível. Onde eu construí, de fato, aí uma carreira como líder, desenvolvendo equipes, cuidando de uma série de subprocessos dentro da área de recursos humanos. Eu costumo brincar que eu já fiz tudo em RH, Ana. Eu só nunca sentei para calcular a folha, porque não ia ser muito bom também. Mas gerenciar a folha eu já gerenciei e gerencio. Mas costumo brincar que eu fiz tudo em RH, né? E recentemente eu fechei esse ciclo na indústria de óleo e gás e assumi um desafio recente numa empresa uma empresa tech que tem crescido exponencialmente, tem sido um prazer descobrir nova cultura, um novo mundo, enfim. Então, estou super feliz de estar aqui, poder falar um pouco da minha trajetória com você e trocar muitas figurinhas e muitas experiências aí nesse processo. Que lindo. Eu já vou começar aqui a sair do meu roteiro, né? Porque é sempre assim, né? Eu te escuto e vem tanta coisa bacana. E você navegou ali por uma mineradora, você foi para o campo da energia e você chega no bem-estar. Você chega numa indústria tech, mas que tem um olhar sobre o bem-estar integral, como olhando o ser humano como um todo. Me conta um pouquinho, conta pra gente que competências são essas que a Luciana foi reforçar, destacar, porque você já vem de uma estrada, então você também pegou ali essas competências para colocar nesse rumo, nessa nova rota, sabe? Para guiar esse novo cenário, esse novo contexto. Eu falo de competências, Luciana, porque eu vejo realmente força nesse campo. Quando a gente é movido pelas transformações, por essas transições, a gente normalmente para e vê, poxa, deixa eu olhar minha bagagem. O que eu estou precisando calibrar aqui? O que eu estou precisando destacar? Porque eu tenho muito disso aqui, então eu vou destacar que eu vou levar para esse campo e construir coisas novas, como eu estou vendo no brilho dos seus olhos aqui. Conta um pouquinho dessa transição, desses 2 setores tão pesados, usando a tua estrutura, né, a tua fala, para um setor que vem crescendo em importância no mundo, que é o setor de bem-estar. Né? É a indústria tech, que é onde você está inserida, mas tem um foco no bem-estar integral. Conta um pouco dessa transição, como você se preparou para isso?
Nossa, que pergunta bacana. Eu acho que isso é Fora do roteiro. É totalmente fora do roteiro, mas que me faz, né, até refletir aqui junto com você quais foram esses elementos que me fizeram refletir nesse movimento. Eu acho que o primeiro elemento que eu acho, quando a gente vem de anos em indústrias pesadas, e vamos falar de indústrias mais conservadoras, digamos assim, perfeito. E que me fez pensar é o medo de errar. Eu acho que eu tive que revisitar Olha que importante. um pouco, não só a minha coragem, que eu não acho que é coragem a palavra, mas essa coisa do errar e tomar a rota muito facilmente, né? Voltar para a rota. Ousadia. Essa coisa da ousadia, essa coisa de conseguir fazer esse movimento de testar e tudo bem se não der certo e seguir. Eu acho que isso é uma coisa que eu tô reaprendendo nesse movimento, Bacana, mudando, né? Bacana. Uma outra coisa é a colaboração. Ana, eu me dei conta que talvez eu nunca tenha sabido trabalhar de forma colaborativa. Olha, como eu que trabalho incrível, hoje. Que incrível. Eu mergulhei numa empresa onde tudo é colaborativo. Os documentos são colaborativos. Todo mundo entra, todo mundo comenta. Não tem e-mail, não tem... É uma conexão muito ágil e muito rápida. Fluida. E muito fluida. Então, tudo acontece muito rápido e com uma forma e com uma fluidez muito ágil, né? Então, acho que isso é uma coisa também que eu tive que rever, uma competência do tipo, né? Como é que você se adapta nesse mundo mais ágil e muito mais colaborativo. Perfeito. E o terceiro ponto, eu acho que é a própria comunicação. Eu vim de indústrias onde essa formalidade tange uma comunicação mais formal. Sim. Né? São modelos a um modelo mais formal. E eu tenho um modelo hoje muito mais ágil, direto, aberto e, de fato, colaborativo. Então, essa mudança da forma de se comunicar, ser mais direto, ser mais ágil, ter direto a informação, você não precisa de 5 apresentações para poder aprovar alguma coisa. Simplificar a forma como você atua no dia a dia. Isso também foi uma coisa que eu tive que ainda estou me adaptando nesse cenário. Construindo. Então, acho que esses são 3 elementos assim que foram bem bacanas para mim. Que lindo, que lindo. E aí sim eu pego a nossa rota aqui, que a gente estruturou, e com essa tua visão desses 3 pontos que você traz, eu pergunto sobre como nessa nova trajetória que você está criando, nessa nova indústria, né, com esses novos formatos, você integra valores pessoais e entrega como que isso impacta a sua própria entrega? Como que isso impacta a sua própria forma de criar relações, liderar as suas equipes, gerir ali pares, né, as relações com pares, com gestores, com todos os níveis. Como é que você, como é que a gente pode dizer, empacota isso tudo, traz os valores e a essência da Luciana e coloca isso nesse novo contexto? Acho que a gente pode falar dessa forma, né? Um novo contexto. Eu acho que tem uma coisa que sempre foi muito importante para mim enquanto profissional e principalmente como líder, que eu acho que tem 3 grandes valores que norteiam a minha atuação, Ana. Primeiro é justiça. Bacana. Eu tenho um olhar muito justo para as coisas, né? Então, acho que isso é fundamental. Até para a gente gerar confiança como líder. Isso é muito importante para mim. Segundo é coragem. Então, acho que poucas vezes você vai me dizer assim, não é possível, não tenta. Eu vou questionar. Por quê? Por que não? Peraí, não, tá bom, ninguém nunca fez, mas eu vou tentar. Então, acho que isso é uma das coisas que me movem muito fortemente. E o terceiro é a autenticidade. E aí eu entro na autenticidade no ponto que você está falando, né, de trazer esses valores pessoais. Eu não acredito numa liderança que acho que para mim é a liderança do futuro, e a gente vai entrar isso mais na frente, se eu não posso ser quem eu sou. Perfeito. Se eu não posso me trazer integralmente para esse cenário. Perfeito. Se eu não posso ser quem de fato eu acredito que precisa estar ali, né? Seja lá quais sejam os meus valores ou como eu me apresento, né? E aí, é claro, eu tô falando de valores que não ferem, né? De fato, nenhum tipo de movimento que a gente precise social ou alguma coisa nesse sentido, mas eu tô falando de
um ser integral. Então, sim, eu sou a Luciana, mãe da Maria Luísa, uma mulher negra, de pele clara, que veio do subúrbio, que teve poucas oportunidades, aprendeu a fazer delas, né? Coisas importantes para sua A sua carreira. força. A força, a forma direta de comunicação, o olhar de compaixão com as coisas. Maravilhoso, maravilhoso. Então, é isso que eu sou. E para ser líder e para ser integralmente, né, alguém que está ali colaborando e contribuindo para o futuro daquela organização, eu preciso disso tudo na minha bagagem, né? Maravilhoso. E eu acho que você falou assim, como é que isso está trazendo você para esse movimento agora? Com muito frescor, eu diria, sabe? Trabalhar numa indústria de bem-estar é isso. A gente quer o que você é. Perfeito. A gente Perfeito. quer você aqui integralmente. A gente quer você aqui sabendo que talvez você tenha que sair no meio do almoço para buscar sua filha na escola. Porque E tá faz parte. tudo bem. Porque faz parte, né? A gente quer você aqui sabendo que você tem alguns inegociáveis e tá tudo bem. E como é que é a beleza da colaboração para a gente fazer isso acontecer enquanto time, Sem dúvida, sabe? Então, sem dúvida. isso tem sido uma descoberta e um frescor muito bacana de carreira. Maravilhoso, tá? Maravilhoso. E isso traz para a gente assim, olhares sobre outro ponto fora do roteiro, né? Vulnerabilidade. Quando você falou da verdade, você falou de enxergar o outro, respeitar o outro, falou de justiça, falou da sua autenticidade, falou de essência, né? Então, à medida que a gente... E isso sim, nós vamos entrar nesse assunto... Eu enxergo os meus estudos de tendências em comportamentos, neurociências e tanta coisa que eu ando vendo nessa direção de competências humanas. Essas sim são características, habilidades de um perfil de liderança do futuro, que começa a ser requerido para ambientes complexos como o que a gente vem vivendo, de transformações estruturantes muito, muito grandes. A gente está vivendo transformações velozes e de grande envergadura, de grande porte, né? Entra uma tecnologia atravessando aí com uma velocidade incrível. Como é que eu vou me preparar usando essas tecnologias para atuar e fazer o meu trabalho, as minhas atividades? Mas espera aí, ainda é um humano pilotando aqui. Eu lembro da sua fala lá na outra live. Ainda é o humano que está desenvolvendo, criando a inteligência artificial. E isso, eu acho que isso é uma grande parte da beleza do momento em que a gente vive, e eu costumo dizer que é um privilégio viver esse momento, ainda que ele seja confuso, ninguém pode negar. Que há uma confusão, há um momento de muita dúvida, até as certezas e as clarezas chegarem, né? Mas elas vão chegar, né? A gente já viveu momentos de transformações radicais em outros tempos da civilização humana, e aí eu trago esse assunto, quando você fala, eu pego esse gancho seu, você fala de uma liderança que se reconhece e precisa se reconhecer as suas verdades, a sua essência para liderar. E como nesse campo você está vendo isso, um ambiente que espera do outro exatamente, vê o outro exatamente como ele é. Isso é lindo, é maravilhoso, porque pessoas adoecem, pessoas têm os seus momentos, as suas questões, e abrimos a discussão da saúde mental aí, no Brasil e no mundo, né? Especialmente no mundo pós-pandemia. Isso requisita muitas novas capacidades nossas como pessoas, mas como líderes também, de entender esse processo humano, né? Então, por isso eu puxo aí a vulnerabilidade nesse ponto de uma liderança que se enxerga como humana, mas também vê no outro e nas pessoas que estão com ela também pessoas ali, né? Com todas as suas, com todos os seus elementos, todas as suas com forças e vulnerabilidades. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, a vulnerabilidade também nesse contexto de uma líder de RH, de uma gestão de RH e desse mundo em transformação, e a Luciana dentro de um cenário
totalmente novo, que traz uma pegada que eu estou percebendo aí, eu andei estudando, mais leve. Me diz se eu estou certa, é um pouco mais leve na lógica de trabalhar, na lógica de se relacionar. Estou estudando isso, quero beber na sua fonte também. Para mim, não existe liderança sem empatia, Ana. Eu acho que essa é, para mim, a chave de quando a gente está falando de atuação de um líder. Eu acho que pensando até no que você está trazendo, olhando para o papel do líder, né, e do advento da AI, e do que a gente vai ver daqui para frente, e da mudança de posicionamento que a gente vai ter que fazer enquanto lideranças para poder se posicionar nesse novo momento de mercado de trabalho, de mudança disruptiva, né? Perfeito. Eu acho que esse líder, ele deixa e ele precisa abandonar um pouco esse olhar do comando-controle, né? No qual a gente foi doutrinado ao longo desse processo, e tá tudo bem, porque é um movimento que a gente viveu nos últimos séculos e décadas, e que trouxe resultado, e que trouxe produtividade no seu tempo. Mas eu acho que é essa grande mudança, quando a gente fala de um mundo muito mais conectado, do mundo ágil, de um mundo, né, que de fato onde a AI se insere nesse processo, é esse líder atuando muito mais na agilidade, na empatia e na conectividade. Perfeito. Acho que esses são os 3 grandes elementos que eu vejo daqui para frente, pensando nessa liderança do futuro, tá? Quando a gente fala da digitalização, da AI, dos processos tecnológicos, de inovação, isso vem para dar para a gente liberdade e tempo, enquanto liderança, de pensar coisas muito mais estratégicas, de estar próximo das pessoas e de ajudar na conexão das pessoas. Então, se antes eu levava horas para preparar um relatório, a AI agora vai vir para me ajudar a fazer isso em minutos. E o que eu faço com o resto do tempo? Eu lidero melhor o meu time, eu conheço as pessoas de fato, eu entendo como elas vão atuar com os dados que vão ser gerados de forma muito mais fáceis a partir de agora. Dado sem humanidade é só número. Dado precisa do fator humano por trás, dado precisa de análise, dado precisa de profundidade e precisa de olhar diferente. E aí também a gente conecta a diversidade, porque quando a gente fala de ter um time que pensa igual, que se formou na mesma faculdade, que tem os mesmos padrões de vida, a gente não está falando de inovação. Correto. A gente está falando de manutenção, né? Então, diversidade entra também nesse movimento, para mim, como um fator primordial para que a gente continue trazendo inovação para dentro do negócio e liderando de forma coerente, de forma a focar em resultados consistentes. Acho que esse é um grande foco. Ou seja, a inovação, eu gosto muito da tua fala, né? Porque a inovação, ela de verdade precisa de histórias plurais, né? Totalmente. Histórias e vivências plurais. Totalmente. Eu gosto muito desse exemplo que se deu, porque se todo mundo de uma determinada equipe, área, passou pelo mesmo tipo de escola, faculdade, foi submetido ali, exposto aos mesmos tipos de desafios, quais são as... exatamente, quais são as... histórias, experiências e vivências diversas, plurais, que esse grupo vai poder trazer dentro do processo de criação, dentro do processo de inovação, né? Deixa eu te dar um exemplo, Isso é muito Ana, bom que você trazer muito isso. legal. Muito bom. Vou te dar um exemplo que é muito legal. Eu hoje tenho um time muito plural e muito diverso, né? Eu tenho, e aí vou dar um exemplo bem carioca aqui. Eu tenho a pessoa que estudou na PUC, que veio de uma família de classe média alta, que pôde ter acesso a culturas diferentes, porque viajou desde muito cedo, que pôde ter acesso às melhores pessoas no processo de formação, aos melhores cursos, e essa pessoa está comigo. Eu tenho a pessoa que estuda à noite, ou estudou à noite porque tinha que trabalhar durante o dia e pegava 3 ônibus para chegar na faculdade, porque ela tinha que pagar a faculdade enquanto ela engravidou no meio desse processo e teve que cuidar de uma criança. E esse processo de trabalhar e pagar a faculdade foi interrompido algumas vezes ao longo dessa trajetória, porque não tinha grana para os 2 lados. Mas no final, eu tenho
tá vendo como as coisas se complementam? Realidades distintas. Realidades, vivências, olhares, desafios. O tipo de desafio que você tem dentro de uma organização, quando você coloca esse desafio na mesa para pessoas que têm mindset, vivências, histórias, bagagens diferentes, é sensacional ver o que sai. Essa é a explosão que a gente fala que acontece. Essa é a explosão real, né, de criatividade, de possibilidades, né? E por isso que eu acho que tem um olhar da diversidade que, e aí falo agora para os RHs, tá? Que a gente precisa começar a conectar com o negócio que é diversidade, para mim, é fator competitivo total. Porque a gente está falando de talentos com olhares diferentes sobre os problemas da organização. Perfeito. Perfeito. E você traz um ponto muito importante dentro de um cenário 2025 que foi aberto. A gente virou o ano e se deparou com aquela, né, várias manchetes em vários veículos de comunicação. Os programas de diversidade, equidade e inclusão já não fazem parte da prioridade de determinado governo que a gente conhece, né? A gente pode falar porque todo mundo está acompanhando isso, o governo americano que começou a fazer uma declaração sobre isso. E dali eu achei muito interessante como as empresas, algumas, começaram a se manifestar em apoio ou não. O que eu já construí de programas de cultura, pausa, né? Cultura da diversidade, que a gente está falando aqui, eu não posso colocar para perder, porque nós já tivemos um avanço, um progresso. Na verdade, eu preciso usar com inteligência toda essa construção até aqui e entender o contexto, entender a questão de eficiência, tudo bem, mas sem perder tudo que a gente já construiu até aqui. Eu acho que esse foi um dos posicionamentos que eu tive a oportunidade de ler, que eu achei mais assim, interessante nessa direção. Não, eu vou segurar, eu vou aqui, eu sou a liderança, eu vou manter esse caminho, esse progresso até aqui, utilizando estratégias novas para partir desse ponto, sem simplesmente, como é que se diz, guardar, né, na gaveta, para não usar outras expressões, né? Como uma expressão clara que tem desativa os programas de diversidade e inclusão. E na contramão, né, na lógica de estratégias que vão se somando e ganhando prioridade, vamos ativar a estratégia de introduzir a inteligência artificial generativa para dentro das atividades que a gente possa efetivamente priorizar e conectar com o resultado e com o negócio. Gosto muito do que você traz nessa direção de diversidade como fator competitivo. Isso, para mim, é uma inteligência muito especial nesse contexto. E não é só sobre inteligência, você também precisa ter coragem para manter, para dirigir a empresa para esse campo, para evitar perdas que podem ser até um retrocesso. Você deu 3 passos para frente, mas de repente você pode dar 10 para trás se você realmente tomar uma decisão de jogar tudo aquilo, né, de suspender, enfim, o que seja. Então eu gosto muito desse teu olhar, Luciana, e conectar isso com a estratégia, para mim, é essencial, fundamental. É fundamental. Eu acho que, primeiro falando, né, do momento que a gente está vivendo, eu acho que, enfim, a gente pode... E eu costumo brincar que esse é um assunto que me cabe num lugar muito especial, é um valor muito importante para mim. Eu acho que a grande chave, quando a gente fala de diversidade, Ana, é que está na hora das empresas pararem de pensar em diversidade e passarem a pensar em representatividade. Perfeito. Quando eu tenho representatividade dentro do meu business, eu tenho, de fato, um business conectado com o futuro. Eu tenho um business que, de fato, está inovando, está pensando diferente, está trazendo melhores práticas de negócio para o movimento que eu preciso. Então, assim, para mim, eu acho que, como todo movimento social, a gente tem um pêndulo em algum momento, Sim, né? sim. Infelizmente, apesar de não concordar com esse pêndulo, eu acho que as empresas, principalmente aquelas que estão listadas na Bolsa, vão ter que continuar respondendo pelo ESG, vão ter que continuar se posicionando por suas práticas sociais, vão ter que continuar
continuar sendo cobradas por ações e impacto de diversidade. E eu acho que talvez aí seja o momento da gente pensar no papel do líder nesse processo, né? Perfeito. Porque eu acho que eu, como liderança, tenho que ter um olhar para a representatividade que o meu time tem, que eu tenho, e como é que eu trago isso do micro para o macro. Como é que eu faço isso acontecer dentro da minha equipe? Como é que eu faço isso acontecer para o meu colega do lado? Como é que eu continuo fazendo um mínimo de manutenção do que a gente conquistou até agora, porque a gente vai ter que dar saltos nesse sentido, porque senão a gente não vai ter vantagem competitiva lá na frente. Então, acho que é um movimento, talvez, né, de retrocesso, muito triste, mas eu acho que as empresas que estão se mantendo firmes, olhando Sim. nesse processo, são as que vão ter vantagem competitiva lá na frente. São as Concordo. empresas que aprendem, são as empresas que conseguem fazer uma virada de chave muito mais fácil. Concordo com você. E isso, pegando a tua fala, né, em relação a uma estratégia que a liderança está se posicionando ali com coragem, ousadia, a gente também entende que tem muito disso e muitos nãos, né? Para um sim, são muitos nãos, a gente sabe como essa estrada, né? Eu vejo também a conexão com o resultado. Quando você fala uma empresa que vai lidar com essa diversidade, com tudo que já foi construído, inclusive para formar a sua base de profissionais, de pessoas, ela tem aí um potencial de ganhos, de crescimento nessa lógica de um ambiente diverso real, para trazer essa inovação que a gente acabou de falar aqui, porque histórias diversas, realidades e origens diversas promovem, sim, grandes conversas e grandes possibilidades de construção de coisas novas. Isso é o princípio da inovação, né? Então, por aí a gente está falando da base de profissionais que moram nessas empresas. Por outro lado, eu gosto da tua fala também da vantagem competitiva, do negócio. Quando eu estou falando da diversidade, isso faz parte da minha cultura, o meu negócio, o meu produto, o meu serviço também vai atingir esse público nessa lógica diversa. Então, o outro dia eu ouvi, acho que em algum evento que eu estava participando, a seguinte fala: como é que uma empresa que é da área de beleza não está mirando um público sênior, os grisalhos, por exemplo, dentro dos seus produtos, né, de oferta ali de portfólio? Como é que não estão mirando até no meu episódio aqui com Vânia Neves, Patrícia, Tertuliano, as meninas do Líder Negra, elas também colocaram essa pergunta. Vânia trouxe essa questão, lembrei agora. Como é que uma empresa que está também ali de olho nesse crescimento não produz os produtos de cabelo para pessoas que têm cabelos que não são lisos, né? Os cabelos que são, enfim. Isso também é um olhar estratégico para o que o seu produto, o seu serviço pode atingir. Então, interessante, como a gente já deu um exemplo aqui, claro, como a diversidade, ela pode sair, sim, desse campo apenas da... né, isso aqui foi... tem gente que fala, foi uma moda que passou, né? É muito mais que isso, é muito mais profundo. E tem um convite muito grande a ser visto como uma estratégia. Tanto de construção de uma base de talentos diversa, como a oferta de serviços, produtos para pessoas de todas as suas, enfim, naturezas, diversidade, que é onde a gente tem tanta riqueza, inclusive no nosso país, né? Mas voltando nesse ponto da performance, eu quero trazer exatamente esse ponto para a Luciana, que já navegou aí por empresas, histórias, por mais de 40 países, você já interagiu, acho muito potente isso seu, Luciana. Como é que hoje, dentro desses cenários, e aí tem alguns desafios que a gente está acompanhando de perto, você dentro de uma estrutura de RH ainda mais mergulhada nisso, né? Introduzindo
a inteligência artificial dentro das atividades possíveis ali de base, ou mais táticas, ou mais estratégicas, enfim, grandes empresas. Eu estou acompanhando grandes movimentos de transformação, inclusive de estruturas organizacionais. Como é que você enxerga o desenho desse resultado, desse desempenho nessa lógica? Entra uma tecnologia disruptiva e como que esses profissionais, essas pessoas, elas podem se preparar e elas podem ser preparadas. São 2 pontos de vista do profissional e da empresa, né? Exatamente nesse momento de transformação tecnológica em que a gente precisa tanto de resultados. Então, estou falando de performance. Legal, Ana, muito boa a pergunta. Eu acho que vamos começar falando desse advento, né? Esse avanço da AI nesse movimento, né? Eu acho que a gente está falando num mundo que a gente não consegue mais fingir que isso não vai acontecer. Perfeito. Então, vamos começar do princípio que é cedo para fazer tudo, mas já é tarde para não fazer nada. Perfeito. A gente vai precisar entender que isso vai... Gostei dessa frase, hein, Luciana? Vou colocá-la exatamente, Luciana Oliveira, adorei. A gente precisa entender que a gente tem que se debruçar sobre esse movimento e entender como ele vai mudar a nossa forma de trabalho, né? Então, acho que quando a gente olha o avanço desse processo, a gente está entendendo que a AI, por exemplo, entra num contexto, aí eu vou falar do meu contexto, que é o contexto de recursos humanos, para tornar uma área de recursos humanos muito mais conectada ao business, uma área preditiva, que está olhando para frente, que está olhando para o futuro, que ao invés de estar olhando para o passado, ela está criando cenários, ela está olhando tendências, ela está entendendo como é que aquele business vai se comportar diante dos movimentos de cenário que vão acontecer em 2, 3 anos, né? Os movimentos que a gente está fazendo com tecnologia ajudam a gente a se posicionar nesse movimento. Agora, acho que a pergunta que todo mundo sempre faz para mim é: Luciana, eu vou perder meu emprego? Boa. A AI vai tirar meu emprego? E a resposta é: depende, né? Na realidade, a minha resposta é: a AI não vai tirar o seu emprego, mas a AI vai transformar o seu emprego. Perfeito. A AI vai transformar o seu trabalho. Para mim, eu acho que a forma como a gente trabalha hoje vai mudar radicalmente nos próximos anos. E é para isso que a gente tem que estar conectado e olhando para frente. Então, vou pensar no meu processo enquanto profissional de RH, Ana, e olhando para mim mesma, o que eu não sei que eu preciso me debruçar e aprender? Ótimo. Aonde eu consigo coletar esse conteúdo? Que podcast eu tenho que ouvir? Que profissional que está pensando em AI para recursos humanos eu tenho que olhar? Quais são os fornecedores que já estão trabalhando com isso, que eu posso bater um papo, que eu posso entender como esse movimento está acontecendo? Que processos vão ser os principais processos dentro de recursos humanos que a gente vai começar a trabalhar de forma muito mais digital do que a gente está hoje? O quão longe ou perto a minha organização está disso, né? Eu acho que vai ter um papel muito grande do recursos humanos nesse processo como alguém que desafia o status quo. Não dá mais nesse cenário para ser um RH que aceita e fica esperando a demanda vir do business para eu atuar como um RH executor. Eu vou ter que me posicionar como um RH que desafia e fala assim: por que a gente não está pensando nisso ainda? Isso vem. Para onde a gente vai? O que a gente vai começar de ações ou projetos aqui que vão começar a abrir a nossa cabeça para esse movimento? Então, como profissional, o que eu posso ouvir, o que eu posso ler, o que eu posso estudar, com quem eu posso conversar? Excelente. Eu acho que são os principais pontos. Enquanto empresa, né? O que eu ainda não estou fazendo, que eu preciso começar porque eu já estou atrasado? Para onde eu tenho que olhar? O que eu tenho que começar de ações e projetos ali que vão ajudar o meu negócio nesse movimento de imediato, né? Falando de RH, vamos pensar no básico, job description, né? Descrição de cargo. Perfeito. Por que eu ainda tenho alguém sentado fazendo descrição de cargo quando eu posso fazer isso através de inteligência artificial em segundos? Segundos. Vamos lá, vamos automatizar. E você dá o tom. E aí, eu quero esse profissional para pensar como é que as job descriptions de um business inteiro se conectam? Como é que essas job descriptions se conectam entre business? O que é o movimento de encarreiramento dessa organização?
não para desenhar o documento. O documento a AI pode fazer para a gente. É esse tipo de análise que eu acho que profissionais de RH em empresas precisam começar a fazer a partir de agora. Excelente, excelente ponto. E, inclusive, oportunidades que surgem. Muitas. Gosto muito do que você traz de não fico mais esperando a demanda chegar do business para um RH executor. Inclusive, a oportunidade desse RH saltar para um posicionamento mais estratégico. Exato. Gosto muito do que você traz nessa direção. Porque, e as provocações que a Luciana trouxe aqui também, importantíssimas. Como é que eu estudo? Como é que eu me preparo? Que conteúdos eu estou vendo? Que pessoas eu estou seguindo? Gostei muito das lógicas que você trouxe aqui. O que aquela gestora de RH, Luciana Oliveira, já está construindo a partir do que ela já percebeu de toda essa jornada, de todo o estudo dela e a experiência dela, com IA generativa dentro de lógicas dos subsistemas de RH, que ela mesma falou aqui, ela conhece, já navegou por todos. É uma excelente visão de quem já viu uma lógica de RH funcionando de uma forma, né, mais tradicional, como a gente conhece, e construído um momento novo, onde você introduz a inteligência artificial generativa e diversas aplicações que serão construídas e são a partir da IA generativa para otimizar o trabalho, gerar sim, mais produtividade, entregar melhores resultados, mas aproveitando melhor esse humano. Gosto disso, Luciana. E tenho até um dado aqui que conecta assim maravilhosamente com a tua fala. É da Organização Internacional do Trabalho, desse maio de 2025. Depois a gente pode compartilhar o link. 1 em cada 4 empregos no mundo, aproximadamente 25%, está potencialmente exposto a transformações pela IA generativa, inteligência artificial generativa, com esse percentual subindo para 34% em países de alta renda. Ok? Interessante também uma informação que veio aqui, que eu falei com a Luciana, que é super nova para mim, que o maior impacto dessas atividades, num primeiro momento, de acordo com essa análise desse observatório do trabalho, né, no mundo todo, é que atividades desempenhadas por mulheres, atividades que são mais tradicionais, digamos assim, manuais, né, são as mais impactadas em relação percentualmente em relação a dos homens. Interessante essa mensagem, porque a mulher também, por perfil que a gente estuda e conhece, ela tem sido um perfil que busca estudar mais, que tem buscado se desenvolver até mais do que os homens, isso comparativamente em estatísticas que a gente tem Brasil e fora do Brasil. Então, isso também chama atenção, porque já tem movimentos chamando como é que a gente se prepara, como é que as mulheres se preparam, como é que essas atividades que potencialmente podem ser transformadas e não substituídas, gosto da sua fala, transformadas pela IA e não substituídas pela IA, como é que essas pessoas vão se preparar? Né, Luciana? Então, acho que você trouxe uma riqueza nessa tua fala e também, ao mesmo tempo, para quem está assistindo, para quem está acompanhando esse episódio com a gente, Luciana traz muita direção. Eu gosto de colocar essa palavra aqui. Direção para entender onde é que eu estou, mas o que eu não posso perder. Não mais. Não dá mais tempo. E até um ponto que a gente trouxe aqui, né? O risco de não fazer nada. Gostei muito da sua fala que diz assim, muita coisa já aconteceu, é uma mudança disruptiva, tudo bem que tem gente que já está mais acelerado, está lá na frente, e tem gente que está começando, mas não fazer nada já não é uma opção, gente. Então, isso é muito bacana, isso eu queria te ouvir um pouco mais. Hoje, quem ainda não partiu, Luciana, porque a gente ainda conhece, né, espaços, ambientes que ainda estão tentando entender como definir essa mudança interna, qual é esse seu olhar, né? O risco de não fazer nada, o risco de esperar.
Tem gente esperando por algo, não sei, né? A gente não sabe exatamente que fatores, mas tem gente esperando para fazer algo. O risco de não fazer nada agora. Para mim, o risco de não fazer nada agora é ficar para trás, de fato, enquanto business, enquanto negócio, e depois ter que, de fato, ter uma evolução muito rápida, e aí, nesse movimento, a gente Pra não conseguir ter uma alcançar. evolução consistente. Eu gosto muito de um olhar de consistência, Ana, e é uma coisa que eu falo muito com o meu time, que é não existe AI, não existe digitalização, não existe inovação se os dados não são consistentes, se a base não é consistente. Então, para mim, o risco de não começar a pensar em alguma coisa é não começar nem a pensar nessa base de dados que eu tenho enquanto organização. E que é riquíssimo. E que é rica, e que talvez eu não esteja utilizando na sua máxima potencialidade. Perfeito. Então, é back to basics mesmo para mim, é voltar ao básico do básico nesse movimento. Como é que os seus dados hoje são distribuídos? Como você está utilizando os dados para tomar decisão? Como é que seu business está olhando para essas informações e fazendo ação, tomando decisões, pensando novas estratégias a partir desses dados? Como é que eles estão organizados? Como é que você pode trabalhar isso de uma forma? Tem um caso super interessante, né? Porque geralmente eu cuido de shared services durante muito tempo, né? De toda essa parte de serviços compartilhados. E a primeira coisa quando eu chego, né, para um movimento de estruturar um shared service ou trabalhar nesse movimento, as pessoas falam assim: mas a gente pode ter um chatbot, né? A gente pode ter um chatbot, a gente pode ter uma assistente virtual que vai estar aqui lidando com os nossos serviços e respondendo direto para os colaboradores. Eu falei assim, a gente pode, mas você já tem um script? Você já sabe o que o chatbot vai ler? Você tem os dados organizados por trás? Como é que está a consistência das informações que a gente disponibiliza hoje para os colaboradores? Para onde a gente está mandando os colaboradores olharem essas informações? Tem uma base de dados organizada? Você tem o desenho da jornada? Geralmente a resposta é: não temos nada. Mas o chatbot está ali. Está ali. Então, eu acho que é esse o risco. Ponto. Daqui a pouco você vai ver uma evolução muito maior do que um simples chatbot ou dashboard, e você ainda não começou nem a olhar para a sua base de dados e tomar decisão com ela. Isso é fundamental para mim, para a gente poder se posicionar como uma empresa que aprende. E tão bacana que você traz, porque me vem assim um pensamento do tipo: o risco também é olhar para o lado, olhar para o outro e ver que a sua concorrência está lá na frente. Fato! Está lá na frente. Com certeza. Usando os dados. Tem um trabalho lindo acontecendo, um movimento lindo que você traz muito isso, que é o People Analytics, né? Utilizar os dados que estão dentro da empresa, já moram ali dentro para serem base de tomada de decisão, base de melhorias que podem ser construídas a partir de que estudos eu estou fazendo, das pessoas que compõem essa cultura, né? Então eu tô acompanhando muito essa parte também, que eu acho que ela está ganhando um espaço muito potente com a entrada da inteligência artificial. Sabe uma coisa que é muito legal nessa linha do que você trouxe, né, do meu concorrente? Acho que a gente pode falar porque são empresas, né, da grande mídia que a gente sabe. Mas uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast sobre a questão do advento do TikTok. Perfeito. Né, enfim, já li algumas reportagens e alguns movimentos disso. Ninguém previu o advento do TikTok como ele aconteceu. Esse boom que aconteceu no TikTok, a Meta ignorou inicialmente, né? E olha o tamanho da concorrência que isso se tornou para ela. E olha o quanto ela está tendo que correr atrás do prejuízo agora para lidar com esse movimento, né, explosivo que o TikTok se tornou, né? E que todo mundo agora está fazendo negócio através do TikTok. Exatamente. Né? Uma coisa inimaginável. É só um app pra gente postar um videozinho engraçado e dançar. Dancinhas. E hoje a gente está fazendo negócios diretamente pelo TikTok. Então, assim, é isso. O que está acontecendo em termos de digitalização, mudança de mindset, inovação, que eu tenho que estar ligado e olhando para entender os movimentos de mercado. E olhares sobre o comportamento dessas pessoas, do humano, do consumidor, se a gente quiser chamar assim, dentro da lógica do negócio. O TikTok tem muito isso, né? Ele foi entender
o comportamento humano, o que as pessoas gostam, o que dá satisfação, prazer inicialmente com aquela pegada. E eu tenho acompanhado, inclusive, olhando movimentos de pessoas que estão colocando sua marca lá dentro, como você falou, fazendo negócio lá dentro. Isso não é um comercial do TikTok, absolutamente, não, de forma alguma. mas é um movimento muito interessante para se observar no contexto da concorrência. Exato. Adorei a tua ideia, conexão. E aqui a gente tem algumas perguntas da audiência. Vamos lá. Essas perguntas a gente montou especialmente dentro da própria do próprio Ana Conecta, né? Porque de vez em quando eu trago alguns convidados, né? Esses aqui são do nosso Ana Conecta. Para quem quer atuar para além das fronteiras nacionais, Luciana, quais são os principais desafios que você enxerga para liderar times globais, culturas distintas? Quais os principais desafios e oportunidades, né, que você conhece muito aí desse campo? Eu acho que os desafios são muitos, mas eu acho que o principal foco para mim é, primeiro, escutativa. Né? A gente não pode partir do princípio que a nossa cultura é melhor, que o nosso modo de ver é melhor, ou como isso acontece. Você tem que estar aberto a ouvir e a entender. E aí, essa escutativa e essa conexão que você cria nesse movimento, né, de liderar times multiculturais, é através da colaboração. Então, como é que você faz times multiculturais colaborarem com diferentes culturas e diferentes olhares? E eu, por exemplo, eu gosto muito de conectar o time através de um propósito, Ana. Então, tá bom, maravilhoso. Para onde a gente está indo e aonde a gente tem que chegar? Eles fazem parte Eles fazem parte disso. Que seja um indiano com um malaio, com uma brasileira, uma americana. Eles fazem parte disso com as suas visões diferentes. A gente estava falando de diversidade. Com seus óculos diferentes, participando disso. E isso é riquíssimo, né? E no movimento de liderar a equipe, né? É super rico porque depois de um tempo, como líder, a gente começa a observar e falar assim... essa pessoa navega tão bem quando a gente fala de relações institucionais. Eu tenho um projeto que é melhor ela aí. Agora, eu tenho essa pessoa aqui que é mais decisiva, atenta detalhe, eu preciso dela na frente desse projeto de implementação desse novo sistema. E a gente traz essa pluralidade para dentro desse processo. Então, acho que o que me ajudou muito nesse movimento foi, não partir do princípio que a minha cultura era melhor. 2, aprender a ouvir e aprender a entender que tem visões diferentes sobre o mesmo processo e sobre as mesmas questões e que, às vezes, as vivências sobre as mesmas questões são diferentes. E 3, estar aberto a aprender junto com eles. Aprendi tanta coisa. Eu aprendi tantos movimentos interessantes, aprendi a olhar problemas de uma forma totalmente diferente. Então, a cultura indiana, por exemplo, pode ser um choque quando você começa a liderar, porque eles são extremamente hierárquicos, né? E no início você fica até um pouco, né, sem jeito nesse processo. Mas depois você aprende que eles são exímios negociadores. Olha isso. Eles são negociadores incríveis. Eles têm uma perspicácia na comunicação e na negociação que fazem a gente aprender no dia a dia de uma forma inimaginável. Maravilhoso. E aí, quando você traz isso para a cola de um time, nossa, funciona muito bem. Então, foi um cenário, para mim, acima de tudo, de aprendizado contínuo. E você traz uma coisa muito bacana, muito importante desse teu olhar, dessa tua fala, que é identificar as potências de cada perfil e utilizá-la e dirigi-la, né, da melhor forma dentro de um resultado que vai ser o melhor para todo aquele grupo, para toda aquela entrega. Isso é muito bacana, porque isso, para mim, diferencia muito um líder. Fato. Como você... Eu tenho uma equipe, é óbvio que as equipes são, né, pessoas são diferentes, graças a Deus, eu já imaginei como seria se o mundo fosse feito de pessoas iguais, né? Ainda bem que somos todos distintos, enfim, diferentes, e com as nossas realidades e histórias, e aí você, como liderança, identifica e captura, não, peraí, esse é o momento em que eu vou pedir aqui, entrar com o meu perfil aqui do indiano no momento de uma negociação, que eu sei que ele vai me dar aqui
toda uma alavanca dessa história, dessa experiência que ele tem. Ana, né? para mim, essa é a liderança Incrível. empática. Incrível. Essa é a liderança empática. Incrível. Eu acho que a gente, né, como líder, a gente precisa estar sempre na dianteira do desenvolvimento das pessoas, do como a gente tem que, com empatia, trazer os feedbacks reais para os nossos times e falar no que eles precisam desenvolver. Mas eu tive uma líder que foi super impactante na minha carreira, que ela me ensinou a olhar mais para o que me sobrava do que para o que me faltava. Ah, que lindo. E eu acho que é esse o nosso papel. Como é que eu potencializo o que as pessoas fazem bem, ao invés de só olhar para o que elas não conseguem entregar, sabe? Estou fazendo aqui um coração. E realmente eu compartilho dessa opinião. Né? Como é que a gente olha, e especialmente no momento em que eu vivo hoje, trabalhando exatamente com isso, as potências humanas, as competências, as habilidades. O que mais te sobra do que te falta? Porque o que falta, você pode fazer um trabalho, criar estratégias, conversar, estudar, aprender, se conectar. O que te sobra, você pode doar, você pode colocar a serviço, né? Você pode impactar. É isso. Então, maravilhoso isso, tá? Poxa vida, que lindo. E sem um olhar emocional nesse processo, a gente precisa de resultado, a gente precisa entregar, né? Perfeito. A gente precisa entregar a ROI para o acionista. Então, sem um olhar emocionado nesse processo. E não possamos esquecer disso, é resultado. Que a gente não esqueça do resultado, mas que a gente olhe as pessoas com empatia. Com empatia, maravilhoso. E um tema aqui, uma pergunta final do nosso bloco de perguntas, que ela é muito importante, que ela está aqui na pauta de todo mundo, né? E como se integram essas novas gerações que hoje estão chegando, estão se reunindo e se encontrando nos ambientes corporativos? Qual a sua visão, que eu já vi aqui pela primeira resposta, que tem um foco na empatia e aproveitar o melhor de cada um, mas ainda queria te ouvir do ponto de vista de estratégia para conectar as novas gerações que estão chegando com o seu perfil, com a sua realidade, perspectivas bem diferentes de tudo aquilo que a gente conhece, porque estamos ali em outras gerações, né? Como integrá-las de uma forma em que haja uma sintonia. Olha que desafio. Super desafio. Mas para mim a resposta é simples, Ana, intencionalidade. Boa. Acho que a gente tem que ter a intenção de realmente fazer isso acontecer. E intencionalidade nas ações, nos projetos. A gente tem que começar a pensar em mentoria de pessoas, né, de gerações diferentes e como é que elas se conectam dentro de um projeto. Perfeito. A gente tem que pensar em projetos com pessoas com idades, mentalidades, estilos, tudo de uma forma diferente. E, de novo, a gente está falando de diversidade. A gente tem que ter intencionalidade na ação. Então, para mim, e aí voltando de novo para dentro da minha casa, que é o RH, esse RH do futuro, para mim, é esse RH corajoso, é esse RH que se posiciona, é o RH que desafia o status quo, é o RH que leva para a mesa de decisão o movimento de, se a gente, de fato, quer ter um diferencial competitivo, a gente precisa se diferenciar, a gente precisa ter intencionalidade nas nossas ações. Intencionalidade leva à inovação, intencionalidade leva à representatividade, intencionalidade leva à liderança, intencionalidade leva à inovação de processos, business, cultura e todo esse movimento. Gosto disso. Gosto disso. Para mim faz sentido. Muito sentido. E a gente chega aqui, essa conversa aqui, gente, podia durar, olha, horas. Não é, Luciana? Eu estou adorando. E eu queria, assim, pedir para você deixar exatamente esse gancho. O RH do futuro, o perfil desse RH do futuro, para quem está aqui acompanhando a gente, acompanhando a sua jornada, bebendo na fonte, que é a sua experiência maravilhosa. Como se preparar, você já trouxe várias dicas aqui, várias estratégias bacanas, mas eu acho que tem uma mensagem aqui para o público, que é o seguinte: qual é a visão da Luciana do RH, de fato, para esse futuro que está aqui na nossa frente, está chegando, batendo na porta, e ele não vai esperar, né, Luciana? Vamos combinar, né?
Para mim, esse RH do futuro, Ana, ele é um RH corajoso, ele é um RH que saiu daquela mentalidade de vamos cuidar das pessoas para a mentalidade de vou entender o negócio e vou ajudar as pessoas a ajudarem o negócio a evoluir. Bravo. Para mim, ele é um RH que se posiciona, ele é um RH que, de fato, desafia, né, as lideranças e o status quo a pensar em coisas que eles ainda não estão prevendo. Para além de ser um RH que executa, ele passa a ser um RH estratégico quando eu desafio movimentos de mudança dentro das organizações, movimentos de pensar diferente dentro das organizações. Quando eu trago inovação, quando eu trago discussões que às vezes a gente não está preparado para ter. Eu costumo ouvir muito isso, né? Eu falo assim, não, mas a minha empresa ainda não está preparada para isso. E a gente pensa, quando vai estar preparado? Né? Quando a gente vai estar preparado? A gente vai estar preparado quando a gente começar a falar. A gente vai estar preparado quando a gente começar a tirar os elefantes brancos, né, da sala e a começar a falar de temas sensíveis. Então, esse é o RH, para mim, que é provocativo, desafiador, integrado ao negócio, que usa dados para fazer predição, Perfeito. que usa dados para poder tomar decisões estratégicas e que tem decisões estratégicas com foco humano e empático. Eu acho que, para mim, é isso. Maravilhoso, maravilhoso. Adorei essa conversa, tá, Luciana? Já deixa o convite para uma próxima edição. Quantas você me chamar? A gente pode fazer temporadas. Fica o convite. Ela trouxe muito, ela somou muito. Então, obrigada pela sua presença, pela sua, né, energia. Adorei aqui. Já ganhou uma fã, né? Já ganhou uma fã. Eu sou fã antes. Sim. E eu acho que fica isso desse episódio com a Luciana, né? Eu encerro ele, primeiro com gratidão ao tempo, à disponibilidade dela. Tá friozinho no Rio de Janeiro hoje, né, Luciana? A gente veio para cá, né, um dia de chuvoso, um dia gostoso, enfim. E mais gostoso ainda foi esse encontro de ideias, encontro de pensamentos sobre o que é que esse futuro do trabalho e ele apresenta, ele convida e ele desafia. Essa foi a essência dessa conversa. Então, eu chamo vocês, eu convido vocês para virem, com certeza, compartilhar com a gente tanta coisa bacana que veio aqui, tanto conhecimento, tanta troca, tanta estratégia bacana, e compartilhar com pessoas que você também entende que podem se apropriar dessa riqueza que foi esse encontro. Esse foi o Ana Conecta Podcast com Luciana Oliveira, uma querida parceira. Falamos da liderança de RH do futuro. Até a próxima, nos vemos em breve. Tchau, tchau.